Olá, que bom que você veio. É uma grande satisfação ter a sua companhia, pois hoje nós vamos conversar sobre um dos vinhos tintos portugueses mais vendidos no Brasil. Ele tem uma ótima relação custo-benefício. Na verdade, ele é bom e barato. Eu estou falando do Quinta dos Bons Ventos. Neste vídeo você vai descobrir em que região de Portugal ele é produzido e quem produz, e ainda de que uva é feito esse vinho que é tão amado e apreciado não só no Brasil, mas no mundo todo. E tem uma questão muito interessante que eu vou abordar. A classificação dele no Brasil é de meio seco, mas não deixe de comprar o vinho por causa disso. Eu vou explicar por quê. Ele não é um vinho doce. Inclusive na Europa a classificação dele é outra. Você vai entender daqui a pouco. Vou deixar ainda na descrição links de fornecedores desse vinho no Brasil. Sou Maurício Ferreira e este é o canal Apaixonado por Vinhos, que eu dedico a você, meu amigo, minha amiga, que quer aprender mais sobre o maravilhoso mundo do vinho. Por isso eu tenho certeza que você já está inscrito, inscrita e não perde nenhum vídeo, pois recebe a cada semana a notificação do novo vídeo que eu publico. A você que acompanha o canal, a minha gratidão pelo reconhecimento do trabalho que nós fazemos. Voltamos em 5 segundos com muita informação e objetividade. Vamos direto ao assunto sem enrolação. O nosso Quinta dos Bons Ventos é um vinho que é produzido por uma vinícola familiar chamada Casa Santos Lima. Ela já tem um século de tradição, foi fundada em 1919, mas somente deslanchou na década de 90, precisamente em 1996, quando José Luiz Santos Lima abandonou o mundo financeiro, pois ele atuava na direção de diversos bancos em Portugal e na Europa e passou a se dedicar aos vinhedos da família. E foi uma revolução. Ele fez um grande investimento em tecnologia na área de produção, isto é, na própria vinícola, e simplesmente renovou quase todos os vinhedos para que ele pudesse obter uvas de altíssima qualidade. E desde o início o compromisso dele foi qualidade com baixo preço. E é exatamente por isso que hoje a Casa Santos Lima exporta 90% de toda a sua produção. Tal é a qualidade e a relação custo-benefício de seus vinhos. Os seus vinhos são apreciados em todo o mundo e não somente no Brasil. Lá em Portugal, ele está em 5 regiões. Em Lisboa, está em Algarve, no Alentejo, está em Vinho Verde e lá em cima no Douro. Vamos entender o nome do nosso vinho, Quinta dos Bons Ventos. Mas é interessante observar que os vinhos tintos mais recentes, como esse Safra 2021, consta apenas Bons Ventos. Inclusive, recebi com um cartão aqui sobre a garrafa, indicando que era um novo rótulo. Mas encontrei também no mercado vinho branco e rosé, em que ainda vinha a expressão Quinta dos Bons Ventos. O que é uma quinta? Uma quinta nada mais é que uma propriedade rural lá em Portugal. Muitos vinhos que estampam o nome da propriedade rural vêm indicando a expressão quinta. Por que Bons Ventos? Bons Ventos porque tem uma brisa fantástica nessa propriedade. E o porquê dessa brisa? Esse vinho é produzido na região de Lisboa. Fica aproximadamente 30 quilômetros, 27 quilômetros do Oceano Atlântico. E é do oceano que vêm essas brisas. Essas brisas proporcionam a queda de temperatura à noite. Assim, nós temos um grande diferencial de temperatura, isto é, a temperatura durante o dia é mais alta e à noite ela cai bastante. Isso é bom? Isso é excelente para a produção de bons vinhos, porque isso propicia uma longa maturação da uva, pois à noite, ao cair da temperatura, praticamente se interrompe o processo de maturação gerado pelo calor que se tem durante o dia. E com maior tempo de maturação, nós temos uma maior retenção da acidez. E a acidez é importante não somente no vinho branco, mas também no vinho tinto, para que ele não fique enjoativo. Você tem também, com uma maturação mais longa, uma maior retenção de aromas e sabores. E afinal, de qual uva é feito o nosso Quinta dos Bons Ventos tinto? Não é uma uva, são 4 uvas. São 4 uvas autóctones. O que é isso? São uvas nativas de Portugal que surgiram em Portugal. E por que se faz um blend? Lá em Portugal se chama corte. Mas por que se faz um blend?
Faz-se um blend, uma mistura de uvas, justamente para se obter um vinho de melhor qualidade do que se fosse feito o vinho com cada uva separadamente. E Portugal se notabilizou pelos blends. Ele é especialista em blends. Inclusive, a grande maioria das regiões vinícolas de Portugal são especialistas em blend e seus principais vinhos são blends. Embora Portugal também produza vinho monovarietal, isto é, com uma única uva. E quais são então as nossas uvas? As uvas são as seguintes: nós temos a Castelão, a Camarate, a Touriga Nacional e a Tinta Miúda. Vamos ver como cada uma influencia no vinho. A primeira é a Castelão. A Castelão talvez você não conheça por esse nome, mas é a mesma uva periquita. Sabe o vinho português periquita, também muito vendido no Brasil? Então, ele chama periquita porque a uva é periquita e outro nome da periquita é Castelão. A Castelão tem uma qualidade interessante. É uma uva que entrega um vinho com alta intensidade de tanino e acidez. Então, a principal fonte de acidez desse blend vem da uva Castelão. Uma segunda uva muito importante é a Touriga Nacional. A Touriga Nacional é a uva mais importante e emblemática de toda Portugal. E ela é responsável por trazer para o vinho a percepção de fruta. É uma uva que entrega um vinho muito frutado. Na sequência, nós temos a Tinta Miúda. Tinta Miúda, embora seja uma uva portuguesa, ela é muito afamada na região de Rioja, na Espanha. Lá ela chama Graciano. E tanto lá em Rioja como aqui nesse blend, a Graciano ou a Tinta Miúda, responsável pela estrutura, é ela que confere a espinha dorsal do vinho. E por fim, nós temos a Camarate, que é uma uva que entra como um certo tempero. Ela vai entregar para o vinho notas de especiarias, como canela, pimenta, coisas desse tipo. Esse é o motivo, então, que foram escolhidas essas 4 uvas para que elas conferissem todas essas características a esse vinho que nós vamos provar daqui a pouco. Vamos falar algumas características do nosso Quinta dos Bons Ventos Tinto. Ele é um vinho que tem uma passagem por barrica de carvalho. O que passa por barrica de carvalho é apenas 60% do vinho. O restante deve ficar provavelmente em tanques de inox. E passa apenas de 3 a 4 meses. Por que somente uma parte do vinho é que passa por barrica de carvalho? Quando você passa o vinho por barrica de carvalho por muito tempo, você vai perdendo a percepção de frutas e vai entregando notas amadeiradas. O produtor queria um vinho frutado, por isso que uma boa parte do vinho fica em tanque de inox e a parte que passa por carvalho é apenas 3, 4 meses, o suficiente para dar uma boa amaciada nos taninos da nossa Castelão ou periquita. Outro ponto interessante é a classificação contra o dulçor que nós encontramos no contrarótulo. Lá indica que o vinho é meio seco. Muita gente, quando encontra a expressão meio seco, que é a mesma coisa que demi-sec em francês, não compra o vinho achando que vai ter pela frente um vinho doce. Vamos entender a questão. No Brasil, o vinho seco é aquele que tem até 4 gramas de açúcar por litro de vinho. Sendo que esse açúcar não foi adicionado, é o próprio açúcar da uva. Lembrando que, para se fazer o vinho, nós temos que pegar o suco de uva e, com a fermentação, as leveduras transformam o açúcar do suco de uva em álcool. E no processo de fermentação, às vezes sobra um pouco de frutose e glicose da uva que não é transformada em álcool. Para ser vinho seco no Brasil, o açúcar residual, que é esse o nome que é dado, tem que ter no máximo 4 gramas por litro. Já a partir de 4 gramas, a partir de 4,1 gramas até 25 gramas, ele é classificado como meio seco. Talvez você tenha tido uma experiência de comprar um vinho meio seco e achou muito doce. Talvez você não deu sorte. Por quê? Muitos vinhos classificados no Brasil como meio seco estão um pouco acima de 4 gramas. Um vinho com 7 gramas, por exemplo, de açúcar por litro, tem que necessariamente ser chamado de meio seco. Mas ao provar esse vinho, dificilmente você vai perceber o açúcar que excedeu, as 3 gramas que excedeu para a classificação de vinho seco. Lembrando ainda que no Brasil, o que é o vinho doce? O vinho doce é aquele que tem de 25,1 gramas até 80 gramas de açúcar por litro. Não deixe de comprar o Quinta dos Bons Ventos Tinto só porque vem no contrarótulo escrito meio seco.
Porque na Europa, em toda a União Europeia, a classificação desse vinho é de um vinho seco. Como é possível? Eu explico. A legislação europeia quanto à classificação do dulçor do vinho é muito mais complexa e eficiente do que a brasileira. Aqui, a classificação de dulçor é dada única e exclusivamente pela quantidade de açúcar residual. Na Europa, não. Na Europa, eles consideram a acidez também. Por quê? Há uma relação de amor e ódio na culinária e na harmonização quando se fala de açúcar e acidez. Vou dar um exemplo. Quando nós fazemos molho de tomate caseiro, não é costume se colocar um pouquinho de açúcar? A gente fala que é para diminuir a acidez? Na verdade, nós não estamos diminuindo a acidez. O que o açúcar faz é mascarar a acidez. E a mesma coisa acontece no vinho. A acidez do vinho pode mascarar o açúcar, de maneira que você tem um melhor equilíbrio. Assim, na Europa, por exemplo, se um vinho tiver 9 gramas de açúcar por litro residual e tiver 7 gramas por litro de acidez, é considerado um vinho seco. E é exatamente por isso que o nosso Quinta dos Bons Ventos é um vinho meio seco aqui e seco lá, porque eles entendem que a quantidade de açúcar que tem é completamente e perfeitamente amparada pela sua boa acidez, de maneira que não se tem uma percepção de que está sobrando muito açúcar. Muito pelo contrário, vamos provar daqui a pouco. Eu comprei o meu Quinta dos Bons Ventos tinto em um supermercado da minha cidade e estava em promoção, R$ 49,00. Eu fiz uma pesquisa na plataforma da Amazon com a qual o canal tem parceria. Você comprando alguma coisa através dos links que eu sempre deixo na descrição dos vídeos, você está ajudando inclusive a manter o canal. Eu selecionei lá 4 opções, 2 delas são de apenas uma garrafa. Os preços são diferentes e os fretes também são diferentes. Então, dependendo da região do país que você mora, pode compensar um ou outro. Mas tem 2 ou melhor, 3 opções de frete grátis. A primeira delas são de 3 garrafas e a segunda é de meia dúzia de garrafas. Nós temos frete grátis para a grande maioria das regiões do país. A quarta opção é a melhor, é uma bag-in-box, é o vinho na caixa. É uma caixa Tetra Pak, tipo caixa de leite, que tem aí a capacidade para 3 litros de vinhos, equivalentes a 4 garrafas de 750 ml. É um dispositivo tal que uma hora que você instala a torneira para a retirada do vinho, você pode consumir o vinho em 30 dias que ele não estraga e não oxida. Pois à medida que o vinho vai saindo da bag, da bolsa plástica que está lá dentro, essa bolsa vai formando vácuo dentro dela e não entra o oxigênio. É algo muito prático e chega inclusive a cair bem o preço do vinho. Essa bag-in-box da Quinta dos Bons Ventos custa R$ 149,00. Como são 4 litros, sai menos de R$ 40,00 por garrafa. Vale a pena. Para mim chegou a melhor hora. Vamos fazer a degustação desse Quinta dos Bons Ventos tinto. Vamos abrir a garrafa. Então vamos lá. Vamos aqui tirar a nossa rolha e vamos para a nossa degustação. Vou utilizar essa taça pequena, já mostrei em outros vídeos. É uma taça chamada ISO. É uma taça técnica em que você usa em degustação técnica e também em provas e concursos de vinhos. Ela, em princípio, pode substituir qualquer tipo de taça de vinhos. Já tem um vídeo no canal que eu falo sobre ela, vou deixar o link aqui para você. Se tiver interesse em adquirir uma taça como essa, também vou deixar o link na descrição, pois achei na Amazon por um ótimo preço. Vamos lá então. Eu havia deixado o vinho sobre refrigeração para ser provado numa temperatura adequada. Eu acho que já chegou nos seus 15, 16 graus. Como eu sempre digo, a degustação sensorial ela é dividida em 3 partes. A parte visual, a parte olfativa e gustativa. Na parte visual, a gente sempre pega uma folha de papel em branco ou uma toalha branca para poder ver através do vinho. Ele tem uma cor rubi, brilhante, indicativa aí de um vinho jovem, não tem halo, não tem nada, e é um rubi intenso, você não consegue ver através do vinho. É um vinho que foi produzido com bastante extração, de forma que os compostos de cor estão muito presentes no vinho. Vamos ver a intensidade aromática que a gente vê primeiramente, sem movimentar a taça.
Eu diria que é uma intensidade aromática média. Vamos ver o que nós conseguimos achar aqui no nosso Quinta dos Bons Ventos Tinto 2021, produzido pela Casa Santos Lima. Uma explosão de fruta. Se você gosta de vinho frutado, é um aroma muito convidativo. São frutas maduras que ocorrem em razão de uma boa maturação das uvas. E aí você tem uma geração de percepção de frutas maduras. Frutas negras e pretas, tipo ameixa negra e amora. E também eu percebo aqui uma leve notinha floral. Vamos ver na boca. Primeiro, só para limpar o palato. Muito bom. Você percebe um mínimo açúcar residual. Se você não tem experiência em degustação de vinhos, você diria que esse é um vinho seco, fácil de beber. Não aparece excesso de açúcar. Por quê? Porque esse açúcar está muito bem amparado, como eu disse, pela acidez. Estou falando com você, estou salivando nessa região aqui, que é onde se manifesta a acidez do vinho, provocando a salivação. Se eu baixar a cabeça, então, a salivação fica mais intensa. Então, não deixe de comprar este vinho achando que ele é doce. Ele não é. Se você é um iniciante no mundo do vinho, experimente esse vinho, porque ele é fácil de beber, porque ele tem esse açúcar residual amparado por uma boa acidez, que te dá uma percepção praticamente de um vinho seco, mais fácil de beber. Quanto aos taninos, os taninos estão presentes, eles envolvem aqui toda a gengiva superior, mas muito macios, eu diria que são taninos sedosos. É um vinho feito especialmente para quem está iniciando no mundo do vinho e não quer qualquer complicação, qualquer chateação com o vinho tinto. Eu tenho aqui ainda um corpo, vamos ver o corpo. Eu tenho um corpo médio, levemente superior a médio, e um álcool de 13%, também um álcool médio muito bem integrado. É um vinho que você toma, ele não esquenta, porque o álcool está em perfeita harmonia com a fruta, com a acidez e com o tanino. Estou falando com você, ele tem um final que além das frutas que já mencionei, aparece no palato, na boca, uma levinha nota de madeira que pode te levar aí uma percepção de uma lembrança de um chocolate amargo e também uma pimentinha negra, uma pimenta do reino muito sutil, muito delicada. E é um final superior a médio, um final que você não encontra às vezes em vinho na faixa de 100, 150 reais. Eu diria o que para você? Eu paguei R$ 49. Esse vinho entrega muito, mas muito mais do que os R$ 49. Por essa ótica eu diria, nessa faixa de preço, ele é um vinho excelente. Entre os vinhos na faixa de R$ 50, um dos melhores do Brasil. Fica a dica para você que está iniciando no mundo do vinho, ou você que já é um veterano no mundo do vinho, quer um vinho descomplicado para o dia a dia, Quinta dos Bons Ventos Tinto, deixei na descrição do vídeo várias opções. Nós já vimos que o vinho é bom. E com que eu faria a harmonização deste vinho? Pela estrutura que tem, pela intensidade de sabor que tem, esse vinho vai muito bem com carne vermelha assada. Pode ser um churrasco, uma boa picanha, um churrasco de costela, ou uma costela feita no forno da sua casa, ou até mesmo uma costela na panela de pressão, vai muito bem com este Quinta dos Bons Ventos Tinto. Também vai muito bem com carne de cordeiro, pela intensidade do sabor de carne de cordeiro, casa muito bem com este tinto. Além de carne, eu diria que pratos que tenha notas de cogumelo, notas terrosas, como risoto ou massas que no molho vão cogumelo. Por quê? Essas notas terrosas vão casar muito bem com as notas de especiaria trazidas pela Camarate e também pela notinha de madeira que ele tem. Uma notinha delicada, mas está presente. E também vai muito bem com queijos, mas queijos de meia cura. O principal deles é o português Serra da Estrela. É um preço um pouco elevado aqui no Brasil, mas você pode pegar queijo do tipo Gouda, Gruyère, Emmental. Eles têm aí às vezes um gostinho meio adocicado, que vão muito bem com a estrutura desse vinho, com a sua acidez e com esse açuquinha residual que ele tem. É um vinho
gastronômico, isto é, ele pede um prato, ele pede um bom prato pela sua intensidade de sabor. Faça isso e você vai melhorar em muito a experiência de degustação do seu Quinta dos Bons Ventos tinto. Essa é a alegria e a satisfação de nós irmos a uma loja, irmos ao supermercado, comprarmos um vinho, em princípio barato, e abrir, colocar na taça e nos depararmos com um vinho gostoso, um vinho saboroso, um vinho agradável, um vinho descomplicado. Eu quero saber, deixe na descrição para mim qual é a sua experiência com um vinho bom e barato. Qual foi o último vinho barato que você comprou e você gostou? Partilhe aí com todos nós. Algo importante que eu quero dizer para você também. Todos os vídeos do canal são uma produção independente, o que isso significa? Que eu custeio todo o canal. Se você quer colaborar, principalmente com a produção dos próximos vídeos, você pode deixar o seu valeu demais, que será muito bem-vindo. Inscreva-se no canal e assim você vai receber a cada semana a comunicação quando eu publicar um novo vídeo. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe, pois aquilo que é bom a gente compartilha com os amigos. Saúde para você, um forte abraço e até o próximo vídeo.